Se encontrem bem. Estamos a estamos aqui, nesta noite de quarta-feira, mais uma vez, para nos reunirmos, para ouvirmos mais umas palavrinhas acerca da doutrina espírita e dos ensinamentos que ela nos traz. Espero que todos estejam bem, de saúde, e que agora que vamos estar mais uns dias em confinamento, que tenham resignação e que cumpram para que consigamos alcançar melhores dias. Vamos então serenar a nossa mente, toda essa agitação e todas essas notícias que temos vindo a ouvir nos meios de comunicação social e agradecer a Jesus por estarmos aqui, por podermos ouvir através destes meios de comunicação novos, destas tecnologias que nos permitem assim estar em contacto com pessoas de todo o mundo. Podemos estar aqui a ouvir a Tua Palavra, Jesus, a Palavra que é a verdade e a vida, por estarmos ligados a Ti, Tu que nos estás connosco em todas as horas e que nos ajudas, que és o nosso alento, que és o nosso leme, o nosso barco, e que assim, se tivermos fé em Ti, nós não temos medos, não temos receios, e somos fortes, e somos alegres, e levamos a nossa vida até ao fim, sempre pautada pela esperança, pela paz e pela amizade, pelo próximo, pelo amor ao próximo. Então, hoje, fiquemos em paz e que Jesus fique entre nós. Eu hoje vou falar de um tema que são os pedidos antes da reencarnação e os pedidos antes da reencarnação têm alguma coisa que se lhe diga. Porque nós estamos reencarnados e não pensamos muitas vezes naquilo que pedimos antes de estarmos reencarnados. Aliás, quando estamos reencarnados, nós pedimos muitas coisas. Pedimos muitas coisas ao Pai, pedimos muitas coisas a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos queridos anjos da guarda, a benfeitores da nossa devoção, a anjos, a arcanjos, a santos da nossa devoção e pedimos também a pessoas da nossa família que peçam connosco para que intercedam também com a sua fervorosa fé de acordo com os nossos pedidos quando estamos em aflições. Mas na verdade nós temos um intervalo em que não estamos reencarnados e há um intervalo compreendido entre reencarnações. Como vocês sabem, reencarnar é entrar de novo na carne, isto é, num novo corpo físico. A uma dada altura chega o fim da existência, da nossa existência como ser encarnado, desencarnamos e há um período que permanecemos no mundo espiritual. Mas como o espírito imortal que somos, estamos no mundo espiritual e no mundo espiritual nós também aprendemos, progredimos, mas temos que reencarnar porque é na carne, é na matéria que nós demonstramos se o que aprendemos no mundo espiritual de facto está consolidado ou não. Portanto, a carne, ou seja, a experiência reencarnatória é que nos dá de facto a prova real se nós apreendemos aquilo que nos ensinaram ou que nós aprendemos na teoria ou não.
portanto há sempre necessidade da reencarnação. E o que é que acontece? O espírito imortal tem o livre-arbítrio, em princípio, para escolher o género de provas que há de passar. Porquê é que eu estou a falar disso? Porque não se pode falar de pedidos antes da reencarnação, se eu não falar de reencarnação, na verdade. Então eu comecei por fazer este, digamos, rapel sobre a reencarnação. E então, normalmente, o espírito tem o livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio, a sua liberdade de escolher as provas que vai passar na sua existência enquanto reencarnado. Salvo uma exceção, que é quando o espírito tem uma reencarnação compulsória. Mas não falemos disso agora. Falemos dos espíritos que tomam as suas decisões de acordo com o seu livre-arbítrio, assumindo a responsabilidade das suas decisões essas que são tomadas em consonância com os seus benfeitores, com os seus anjos da guarda, são planeadas, portanto. Devo destacar que esta escolha diz respeito ao género de provas propriamente dito e não às suas particularidades. Razão porque os mentores recomendam sempre cautela, porque há especificidades, detalhes que não são propriamente planeados. São os géneros de provas é que são planeadas, não pequeninos detalhes que às vezes podem decorrer de uma escolha ou outra que se faz na Terra, ou se eu escolher um caminho, eu posso ter um tipo de prova que não era exatamente planeada, foi planeada exatamente no mundo espiritual assim, mas foi aquele género de prova que foi planeada. Então, toda a reencarnação é precedida de planeamento. Neste ponto, estamos assentes. Há um plano, não é ao acaso, não é sem pensar, não é de qualquer forma, de qualquer maneira que o espírito reencarna. O espírito trabalha, pesquisa, estuda e observa para fazer a sua escolha. Tal afirmação às vezes provoca surpresa por existir quem acredite que na Terra integra a determinada família por engano. Pois é, tenho ouvido muitas pessoas que dizem assim: eu estou nesta família, mas não pertenço a ela, não devo pertencer a ela, isto deve ter vindo parar aqui por engano. Já ouvi muitas pessoas dizê-lo. Não, isso não acontece. Quem está numa determinada família não está nela por engano. Foi determinada estar nela porque, na verdade, era para essa família que necessitava ir. Aqueles membros familiares tinham necessidade de estar juntos por alguma razão. Portanto, nada é o caso. Até a família para a qual nós vamos, para a qual nós integramos, que planeamos ter depois de reencarnados, ela é estudada, ela é planeada. Entretanto, e como facilmente se pode observar, um mínimo planeamento é necessário até mesmo para o cumprimento das tarefas primárias do nosso dia a dia. E quanto ao trabalho, não nos deveria surpreender a afirmação da sua existência após a desencarnação. Pois é, quem pensa que quando desencarnar vai ficar porque foi muito bonzinho, quer ir para um lugar onde fique sentado a contemplar, sei lá, uma paisagem muito bonita ou a apanhar sol ou sem fazer nada mesmo, engane-se, porque muito se trabalha no mundo espiritual. Portanto, a afirmação da sua existência após a desencarnação diante do que Jesus disse. Existe trabalho no mundo espiritual. Jesus disse há mais de 2000 anos. O Pai trabalha até hoje. Isto é, sempre. Portanto, o Pai até hoje trabalha. Então, porquê é que nós temos necessidade de reencarnar? Nós podíamos ficar sempre no mundo espiritual e não reencarnarmos. Há pouco eu já tinha dito que realmente nós no mundo espiritual aprendemos
acrescentamos conhecimentos àqueles que já temos, se assim o entendermos, se assim decidirmos. Portanto, nós aprendemos, mas onde vamos mostrar se isto que aprendemos de facto está consolidado é quando estamos reencarnados. Precisamos da carne, porque depois vem a benção do esquecimento daquilo que estudamos, daquilo que nos foi ensinado, e nós ou praticamos isso que está impresso no nosso perispírito ou desviamos-nos e não o praticamos. Portanto, temos de novo a mesma lei do livre-arbítrio para decidir, enquanto encarnados, cumprir com aquilo que estudamos e com aquilo que decidimos a quando da reencarnação. A ideia da reencarnação é muito antiga, faz parte da tradição cultural religiosa dos povos que constituem a humanidade terrestre de há muito. Não foi inventada pelo Espiritismo e foi confirmada por Jesus em seu diálogo com o fariseu Nicodemos, quando lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este episódio passado com Nicodemos foi muito interessante, porque ele não compreendia porque Jesus dizia que era preciso que o homem nascesse de novo. E de facto o nascer de novo era aqui a questão já da reencarnação, que Nicodemos não compreendia, porque considerava que a reencarnação, o homem teria que voltar para dentro do ventre da sua mãe, o mesmo homem tornar-se criança e voltar para dentro do ventre da sua mãe. Portanto, isso ele não entendia, e não era de facto assim. Era desencarnar e era estar em espírito e voltar, sim, mas num outro corpo. No túmulo de Kardec, em Paris, contém uma inscrição que resume o pensamento espírita a respeito do assunto, que é nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Ou seja, isto é um ciclo. Nós nascemos, morremos, tornamos a renascer e ainda a progredir sem cessar, tal é a lei. E vamos nascendo e morrendo e renascendo as vezes necessárias, tantas quantas forem, para que atinjamos a perfeição a que todos nós estamos fadados. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia e nós estamos todos fadados ao amor e à perfeição. Então, encarnar, para os que acatam esta doutrina, refere-se ao primeiro nascimento do espírito em um corpo físico ou em determinada humanidade. Reencarnar diz respeito aos renascimentos sucessivos do espírito em um mesmo planeta ou em outros. Portanto, há espíritos que não estão reencarnados no planeta Terra, estão reencarnados noutros planetas mais adiantados que o planeta Terra. Nós ainda estamos num planeta de expiações e provas, a caminho de um planeta mais evoluído, e há espíritos que estão reencarnados ainda em planetas mais atrasados. Há espíritos que já reencarnaram várias vezes na Terra, há espíritos que não vão ter mais a oportunidade de reencarnar na Terra, foi-lhe dada a última oportunidade, porque a Terra vai passar a um mundo de regeneração e, portanto, não vai ser mais possível aos espíritos que continuam ignorantes e maus voltar a reencarnar aqui. Então, reencarnar, seja onde for, seja em que tipo de mundo for, para atingir a perfeição. Ou seja, para chegar à perfeição é preciso reencarnar, mas tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal, ou seja, o que são as vicissitudes? As provas. Tem que sofrer as provas. A reencarnação tem também a finalidade de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação, porque todos nós contribuímos para a obra da criação de Deus. Todos nós
executamos em cada momento, em cada mundo, somos um instrumento, um corpo físico em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir nele, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, contribuindo para a obra geral, ele próprio se adianta, ou seja, fazemos com que esse mundo se adianta. E às vezes a dificuldade, a escolha dos espíritos encarnados, falemos no geral dos homens, em fazer más escolhas, faz com que o mundo ou os mundos não progridam tão facilmente quanto poderiam progredir. E poderei estar a falar agora neste momento da Terra propriamente dita. A Terra, que é um planeta, como disse há pouco, de expiações e provas e que está na fase de transição para um mundo de regeneração, tem a contribuição de homens, mulheres, crianças que estão encarnadas neste momento e já há alguns anos atrás, que o processo já começou há bastantes anos, tem a contribuição desses homens, mulheres e crianças que eu mencionei para impulsionar essa mudança no planeta. E essa mudança dá-se mais rapidamente ou menos rapidamente, consoante as escolhas que os homens fazem, no bem ou no mal, que vão fazer com que o planeta se adiante na escala evolutiva ou continue na mesma escala evolutiva, reincidindo sempre nos mesmos erros. Portanto, hoje em dia, a pandemia de que sofremos é motivada pela resistência do homem, do ser humano, em não mudar o seu rumo de vida, os seus hábitos, os seus maus hábitos, as suas más atitudes, a sua violência, a sua corrupção, muitas coisas que eu poderia estar a enumerar. E então, como só vai pela dor, foi mandado o Espírito da Verdade com a codificação espírita através de Allan Kardec, como um recurso que através do amor poderia ter levado o homem a dar um grande impulso no planeta Terra para a sua mudança para melhor, não aproveitou, então agora vamos mudando pela dor. Então a reencarnação é aceita como lei natural que favorece a evolução do espírito. Sem reencarnação nós não evoluímos, não subimos na escala evolutiva. Nós evoluímos no mundo espiritual sim um pouco, mas temos que reencarnar para evoluir ou para estagnar, porque retroceder não podemos, mas podemos estagnar. Mas o objetivo de reencarnar é evoluir. Em cada existência corpórea, o espírito recebe oportunidades para reparar equívocos cometidos em existências anteriores e para desenvolver novos aprendizados. Ora, como estão a ver, o título Pedidos antes da reencarnação, novos aprendizados, isto tem tudo a ver, porque nós, antes da reencarnação, se vimos à Terra para evoluirmos na escala de evolução dos espíritos, nós temos que ter os pedidos adequados para que reparemos os nossos equívocos do passado, em existências anteriores, para assim desenvolvermos novos aprendizados. Cada reencarnação é precedida de um planeamento que permite ao reencarnante renascer num meio propício. Lá está, que falei aquela história das famílias, que nem parece que sou desta família, o que é que eu vim parar a esta família, não sei o que é que estou aqui a fazer, não é? Às vezes as pessoas pensam isso, mas não foi verdade, porque no mundo espiritual prepararam essa reencarnação bem, e há pouco tempo, há poucos meses,
nem sei se meses, mas há algum tempo ouviram uma palestra que foi a reencarnação de Sigismundo e, se lembram, ela foi bastante bem planeada, porque havia ali ódios do passado que tiveram que ser limados através de conversações e de ajustes em conversas, no desdobramento do sono para os pais, a fim de acederem a receberem Sigismundo como seu filho numa próxima encarnação, nessa encarnação, e a Sigismundo o receio que tinha de reencarnar e de ser mal recebido, tinha muito medo, estava apavorado. Portanto, tudo isso é planeado. E então é para quê? Para que o ser reencarnante nasça num meio propício junto a pessoas onde se faz necessário desenvolver aprendizados e acertos espirituais. Nada ao acaso. A reencarnação expressa a justiça e a misericórdia divinas que, não condenando o infrator, tal como apregoam algumas interpretações religiosas, concede ao espírito a oportunidade de corrigir erros cometidos devido à própria ignorância de não saber medir as consequências das próprias ações, magoando ou prejudicando pessoas. Ora, se o espírito magoou, prejudicou, não é? Magoou em existências passadas, a justiça divina não condena esse infrator. Dá a mão, Deus Pai, dá a mão a todos os seus filhos. E a reencarnação é o meio que ele utiliza como misericórdia divina para que corrija os seus erros. Se corrige os seus erros, tem que programar, planear com os seus benfeitores, com os seus anjos da guarda, no Ministério do Planeamento. Sim, que existe Ministério do Planeamento no plano espiritual. No Ministério do Planeamento, onde se acertam os detalhes da reencarnação de um espírito, onde se faz o planeamento de toda a fase que aquele espírito vai ter como espírito reencarnado. Se é curta, se é longa, se é média, aquilo que ele necessita, o tempo que ele necessita de estar encarnado devido às leis de causa e efeito. Portanto, a reencarnação é, por princípio, o reajuste da consciência culpada perante as leis sábias e amorosas que governam o universo. Ninguém está livre dela, todos nós não estamos livres da reencarnação, nem das leis sábias, como é a lei de causa e efeito. É processo superior de aquisição de felicidade a que está destinada todas as criaturas por efeito da sua herança divina. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia, ou seja, as provas. Então essas provas são escolhidas no mundo espiritual. Esses pedidos, as provas são os pedidos, são feitos no mundo espiritual, são programados, há como que uma ficha onde são anotadas todas as ações que aquele espírito vai ter que ultrapassar, vai ter que promover, as provas que vai ter que ultrapassar para que cumpra com o seu programa, com aquilo que deve fazer para reparar certos erros. E claro que os espíritos benfeitores e os nossos anjos da guarda não nos dão carga pesada. Nós pedimos normalmente sempre, fazemos pedidos mais severos para nós próprios quando estamos desencarnados do que aqueles que aguentamos. São os nossos benfeitores que nos tentam aliviar a carga, porque nós temos tendência para sermos muito fortes quando estamos desencarnados. Estamos livres deste invólucro que é o corpo material e então achamos-nos muito corajosos. Mas os benfeitores são sempre
muito mais carinhosos, tendo cuidado de não nos mandar com uma carga superior àquela que nós aguentamos. Os reajustes promovidos e viabilizados pela reencarnação assumem a forma de provas e de expiações, sempre de acordo com os erros cometidos e no âmbito da aquisição moral e intelectual de cada indivíduo. As provas são obstáculos naturais impulsionadores do progresso. Já as expiações são provas mais difíceis, dolorosas, a que o espírito se submete, decorrentes de um endividamento maior. Portanto, as expiações às vezes chegam a ser compulsórias, em certos casos. São provas mais difíceis. As provas, todos nós vimos com provas porque nós somos todos espíritos endividados, senão não estaríamos encarnados aqui na Terra. As reparações reencarnatórias ocorrem então, segundo os ditames da lei de causa e efeito, como eu já vos tinha referido, mas a quitação da dívida, ou seja, o pagamento da dívida, pode ser feito pela dor, provas ou expiações, ou pela prática do amor, porque nós podemos pagar uma dívida pela dor, porque não a queremos pagar de outra forma, então como vamos ter que a pagar, vai ser pela dor, ou pela prática do amor, segundo o ensinamento do apóstolo Pedro, que nos referiu uma frase maravilhosa que diz que tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quer dizer que um ato de amor pode cobrir uma multidão de pecados, ou seja, pagar uma quantidade de dívidas. O amor tudo consegue, tudo perdoa, o amor tudo une, tudo transforma. Como se dá o processo de reencarnação? Então, como é que se eu estive a dizer que é preciso que haja uma programação, como é que isso se faz? Os espíritos reencarnantes podem estar ainda no plano espiritual. Deste modo, os benfeitores espirituais proporcionam encontros entre os espíritos que vão assumir o papel de pais e o que vai assumir o papel de filho ou filha, para que acertem os vários detalhes da reencarnação. Detalhes estes que podem ser vários, portanto, se os espíritos reencarnantes ainda estão no plano espiritual, eles vão ter encontros para acertarem detalhes, ou então para que, se não estão de acordo em reencarnarem como família, porque foram inimigos do passado, em que haja encontros para os espíritos benfeitores tentarem ir limando detalhes, limando arestas, tentando pelo amor, tentando convencê-los de que é o melhor para eles, de que assim quitarão dívidas uns para com os outros. E, portanto, esse papel dos benfeitores que ajudam no plano da reencarnação é fundamental, porque, de facto, muitas das vezes nem pai, nem mãe ou nem filho está interessado em vir nessa família, porque são ódios do passado. Os espíritos, também pode acontecer que os espíritos que vão assumir o papel de pai já estão reencarnados, e o espírito que vai reencarnar é o que vai ter o papel de filho, como foi o caso da reencarnação de Sigismundo. Os pais estavam reencarnados, até já tinham um filho, e Sigismundo estava no plano espiritual. Então, o que é que acontecia? Enquanto que os benfeitores falavam com Sigismundo, tentando fazer-lhe ver que ele ia ser aceito por aqueles pais, em relação aos pais, no desdobramento do sono, ele promovia encontros no mundo espiritual para que conversassem e para que acedessem a constituírem família
portanto, a que Sigismundo viesse como filho daqueles pais para limarem arestas do passado, para que assim quitassem aquelas dívidas que tinham de ódios do passado. Como procedem os espíritos encarregues pelo plano reencarnatório de um espírito? Eu disse, enquanto o reencarnante se prepara, os guias da reencarnação escolhem quem devem ser os seus futuros pais na Terra. Se todos estiverem ligados por laços de simpatia ou pelo menos de neutralidade de sentimentos, não haverá grande problema a serem resolvidos. Tudo será fácil quanto ao nascimento do espírito na Terra. Portanto, se todos se forem para vir numa família em que é uma família que tem afinidades, portanto tem graus é por grau de afinidade que vem, não há problema nenhum. Os problemas a serem resolvidos para a reencarnação em termos de família, não há problema. Em termos de provas, têm que, de pedidos do que vêm fazer como programa reencarnatório, é individual. Em termos de família, está resolvido. Mas se o reencarnante e os futuros pais, por exemplo, tiverem problemas de antipatia, ódios, resultantes de desentendimentos anteriores em outras vidas, torna-se necessário uma série de providências, entre as quais promover encontros, como eu disse, de reconciliação até se chegar a um nível de entendimento. Se não de reconciliação total, pelo menos de arrefecimento dos ódios que permitam que eles se aceitem mutuamente como membros de uma família na Terra, uma futura família. Estas reuniões de reconciliação são realizadas no plano espiritual, sob a supervisão de responsáveis por aquele processo de reencarnação. E os futuros pais comparecem em espírito, enquanto seus corpos estão adormecidos na Terra e ao despertarem do sono normalmente não se recordam de nada o que ocorreu com eles enquanto os seus corpos dormiam. Isto é um processo muito complexo, muito demorado e muito, digamos, cuidadoso. Se os futuros pais já viverem na Terra, mas jovens, ainda não se conhecendo, os guias espirituais providenciam para que se venham a conhecer, por acaso, por mero acaso, que simpatizem e decidam pelo casamento. Porém, muitas vezes esses jovens são, sem o saberem conscientemente, desafetos de vidas anteriores. E, portanto, nunca se iriam decidir a casar um com o outro, porque eram desafetos de vida anteriores. E então, para evitar que ao se encontrarem venham a sentir uma antipatia instintiva e mútua, o que os distanciaria da ideia do casamento, os guias espirituais ainda têm o trabalho de os magnetizarem para que possam sentir, que não possam sentir antagonismo. Ou seja, os guias espirituais, se eles são inimigos, para que haja aquela união, ainda têm o trabalho de os magnetizarem para que eles não sintam aquele antagonismo e acabem por se conhecer e casar, portanto, e se juntar e formar uma família. Nesse clima ameno de romance, resultante dos eflúvios magnéticos dos benfeitores, passam o período de noivado e casam. Normalmente, nesses casos, os noivos não escutam as opiniões dos parentes, que por não estarem sob a mesma influência magnética, veem a situação do outro ângulo e acham que aquele casamento não pode dar certo. Isto segundo o critério de sucesso e de insucesso adotado pelos homens. Portanto, os familiares é que veem que eles não têm nada a ver, costuma dizer, mas não tem nada a ver um com o outro, como é que se vão casar? Isto vem-nos de fora. Mas porque os benfeitores espirituais acham que, na verdade, ali é que se tem que formar aquela família para que se quitem aquelas dívidas, eles fazem com que isso aconteça. Pode acontecer que o planeamento seja uma reencarnação feita com bastante antecedência, enquanto os que irão constituir aquele futuro núcleo familiar ainda estejam vivendo no mundo espiritual. Os guias da reencarnação providenciam neste caso para que o primeiro renasça os que vão receber na Terra, os que vão ser pais, a missão de paternidade, e depois, mais tarde, vai nascer aquele que será filho. Chega finalmente a época em que vai renascer o reencarnante que vai ter o papel de filho. Assim como nos despedimos dos nossos amigos ao transferirmos de residência para outra cidade, ou encetarmos uma viagem demorada,
Ele também vai partir para a viagem da reencarnação na Terra, despede-se dos espíritos cuja amizade conquistou. E consciente da responsabilidade que vai assumir por receber um corpo físico, que deverá usar com muito cuidado, pede que, enquanto estiver na Terra, o auxiliem constantemente, fazendo-o recordar-se, embora imprecisamente, pelos canais da intuição, do mundo espiritual de onde vai partir. Os espíritos amigos o encorajam e prometem velar por ele, e conforme o grau de amizade que os une, às vezes realizam até reuniões de confraternização, com a presença de todos os amigos do reencarnante. É a festa da despedida, para o que vai iniciar uma peregrinação pela escola terrena. Chegando o dia do início da reencarnação propriamente dita, quando o espírito deverá ser ligado ao ventre da sua futura mãe, na Terra, ele, cujo corpo perispiritual apresenta a forma e tamanho de uma pessoa adulta, é conduzido pelos guias da reencarnação ao seu futuro lar na Terra, onde irá renascer como criança. E aqui já sabemos que desculpem, aqui já sabemos que portanto que o espírito há uma redução do perispírito até a que seja portanto, a partir do corpo de um adulto há uma redução do perispírito para que ele possa portanto reduzir o seu tamanho. É um processo difícil. Costumamos dizer chorar muita morte. Temos uma cultura que é assim, não é? E porque achamos que vamos ter saudades dos nossos entes queridos, e é verdade, e mesmo sabendo que os vamos reencontrar, mas sabemos que parece que é mais doloroso reencarnar do que desencarnar, muitas das vezes. Então, este tema aqui do pedidos antes da reencarnação tem por base, ou foi fundamentado também muito, numa página escrita numa reunião mediúnica do dia 28/11 de 1960, numa questão 291 do parágrafo 19 do livro Seara dos Médiuns, escrito por Francisco Cândido Xavier e editado pelo espírito Emmanuel, em que ele fala de facto dos pedidos que nós fazemos antes de reencarnar. E diz-nos assim: diante dos entes amados que brilham nas esferas superiores, ou seja, dos nossos benfeitores, dos nossos entes queridos que já estão numa posição, enfim, uma posição que confortável no sentido espiritual, rogaste as oportunidades de trabalho que hoje te felicitam a senda. Revisaste erros e acertos e de alma confragida no inventário das próprias culpas, suplicaste o recomeço na experiência terrena. Ou seja, foi feita uma revisão dos erros, do que foi feito bem na última reencarnação e pedimos nós, suplicamos que voltássemos a reencarnar. Pediste o berço dorido a fim de que os obstáculos do reinício te assinalassem os impositivos do reajuste. Pedimos, neste caso, pediste um berço dorido, ou seja, uma família que não fosse rica, para que logo desde pequenino tivesse obstáculos para se reajustar, não viver na opulência. E achaste as provas da infância que te serviram de ensinamento, logo com provas de infância, com falta de não viver em abundância. Pediste a carência dilatada, suscetível de arrancar-te a descontrolada paixão pelo desperdício. Pediste carência dilatada, suscetível de arrancar-te a descontrolada paixão pelo desperdício. Ou seja, carência dilatada, pediste que não tivesses muito para que não fosses levado pela paixão do desperdício. Acordaste no lar infestado de lutas que te não deixa margem a fantasias. E acordaste, de facto, no lar onde há muitas lutas para se pôr pão à mesa, que não te deixa margem para fantasias, para grandes voos.
Pediste recursos contra a vaidade que te petrificava os sentimentos no orgulho e detiveste a condição social torturada e difícil que te obriga a tesourar obediência e conformação. Então, no mundo espiritual pediste contra a vaidade que te petrificava os sentimentos no orgulho. Então, pediste que te tivesses algo, uma situação que te travasse os sentimentos de orgulho e vaidade. E o que é que obtiveste? Uma condição social torturada e difícil que te faz ter que obedecer e conformar-te. Portanto, ter que ser uma pessoa obediente e conformada. Pediste o reencontro com as vítimas e os cúmplices das tuas ações reprováveis. Pediste para vir no seio das vítimas e dos cúmplices, para que se houvesse o resgate dessas cúmplices e com essas vítimas, de modo a resgatares glamourosos débitos contraídos. E recuperaste a companhia deles na presença dos familiares problemas e dos companheiros enigmas que te compelem às disciplinas do coração. Lá está. E então, para fazer esse resgate, o que é que aconteceu? Veio na companhia deles, sim, na presença de familiares problemas, aqueles familiares às vezes com quem não nos damos nada bem e que nos apetece fugir deles ou que eles desapareçam de vista, ou companheiros, enigmas de trabalho, quem sabe, que nos levam a ter disciplina no coração. Pediste remédio contra as inclinações infelizes, muitas vezes te situaram no desequilíbrio da emoção e da mente, e obtiveste a doença física transitória, que pouco a pouco te infunde as alegrias da cura espiritual. Então, pediste que viesses com um remédio contra as inclinações infelizes, que muitas vezes te fizeram desequilíbrio da mente e das emoções. E vieste com uma doença física transitória que te faz travar essas inclinações infelizes. Estudantes na escola da terra, todos pedimos aos instrutores da vida as riquezas da educação. Quando estamos no mundo espiritual, de facto, pedimos aos instrutores as riquezas da educação, que venhamos com um plano em que os nossos pedidos nos façam reeducar e facilmente ultrapassar provas e resgatar débitos do passado para evoluirmos. É isso que nós pedimos no mundo espiritual. Pedimos uma carga pesada, um plano pesado. Contudo, em pleno curso do necessário aperfeiçoamento, choramingamos e reclamamos à maneira de desertores inveterados. No entanto, quando chegamos cá à Terra, qualquer coisinha nos faz reclamar, nos faz dizer que não gostamos, que é demasiado, que não aguentamos, choramingamos, reclamamos de tudo. Desconfia de todo amigo encarnado ou desencarnado que te alimenta a ilusão com vantagens e privilégios, facilidades ou louva-minhas. Então não te deixes levar por amigo encarnado ou desencarnado que te faça conduzir por vantagens e privilégios, facilidades ou louva-minhas ou quer dizer, ou elogios. Professor menos responsável que favorece capricho e cola, a pretexto de amor, apenas consegue rebaixar o aprendiz e estragar a lição. Quer dizer que um professor menos responsável que deixa copiar a pretexto de dizer que gosta muito do aluno, apenas consegue rebaixar o aprendiz e fazer com que ele não aprenda nada. Portanto, desconfia dos amigos encarnados e desencarnados que te alimentem a ilusão com vantagens e privilégios, facilidades que não são corretas, que são ilegais, porque senão tudo aquilo que pediste para trás e que tiveste como provas e que vais tentar ultrapassar, tudo vai por água abaixo. E então o que é que apenas se consegue? Estragar a lição do aprendiz. Ou seja, não aprendemos nada, desperdiçamos uma encarnação. Quando desencarnarmos, vamos nos encontrar com os nossos mentores, com os nossos benfeitores,
estarão eles desolados e estaremos nós desolados também, muito decepcionados e com a nossa consciência a acusar-nos, porque o plano que está estabelecido vai-nos ser mostrado e vai ser comparado com aquilo que nós pedimos e o que nós fizemos. Não sei que vai ser comparado. E nós vamos ficar decepcionados por não termos cumprido nada daquilo que pedimos. É bom pensar nisto porque muitas vezes somos dados a queixumes, a choramingas, a queixinhas, a chorar por tudo e por nada, nada está bem. Agora é porque está sol, depois é porque está chuva. Agora está calor e agora depois está frio. Agora eu queria sair, mas agora tenho que estar em casa porque é o confinamento. E agora é que eu queria tanto sair, mas quando eu podia sair eu não saía, não me apetecia sair, ficava em casa. Então é tanta contradição, tanta coisa, que eu acordar de manhã e dizer, oh meu Deus, obrigada porque estou viva, é já uma grande lição. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra no endereço. Vamos sempre para o endereço certo. Quer queiramos ou não, quer pensemos assim, eu não estou aqui, eu não pertenço aqui, e estou qualquer coisa de errado, mandaram-me para o sítio errado. Não, 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 não. Estamos no sítio certo. Nós é que temos que nos ajustar àquele endereço, não é o endereço que está errado. Foi Francisco Cândido Xavier que nos diz isto. E Leon Denis também nos diz que as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Então vamos lá, ânimo, e vamos lá subir uns degrauzinhos, nem que seja um de cada vez, assim devagarinho, que devagar se vai ao longe. Mas para não ficarem assim tão, como é que eu ia dizer, tão tristes ou deprimidos, que não foi a minha ideia trazer aqui estes pedidos para vos deprimir, bem pelo contrário, foi só para elucidar e para nos, às vezes, abanar assim um bocadinho, faz bem para nós, temos às vezes as coisas no cérebro, mas não nos lembramos delas, para pensarmos só que realmente fomos nós que pedimos as provas que temos, não foi ninguém que nos impôs, e se às vezes elas são difíceis, temos que pensar assim, olha, fui eu que pedi, agora aguenta. Para não vos deixar assim tão entristecidos a pensarem assim, ai credo, eu pedi tanta coisa tão difícil, não devia estar bem. Vou-vos deixar com um vídeo dos Amigos da Luz, para vocês realmente ficarem um bocadinho, talvez mais aliviados só. Está bem? Fala aí, Sérgio, bicho velho, aí, irmão. Pô, tá rolando um papo aí que tu tá pra reencarnar, é isso mesmo, cara? É verdade? Pois é, vou sim. Pô, maneiro, cara, legal. Mas tu tá com essa cara, bicho? Não tá afim de voltar pra terra, não? Não, tô sim. Eu preciso, mas é que eu vou passar por umas provas muito difíceis, sabe? Eu não sei se eu vou dar conta. Ah, saquei, brother. Pô, mas tem que ter disposição, Sérgio. Ó, se mira em mim, cara. Por exemplo, eu tô pra pegar umas provas puxadas mesmo aí, umas coisas pesadas. E eu nem precisava, visto que eu sou até considerado que o espírito superior, não sei, por algumas pessoas comentam, entendeu? Mas eu vou voltar, porque eu quero dar um tubo, dar uma fortalecida na minha encarnação, entendeu? Na minha evolução. Oh, legal. Mas que provas difíceis são essas aí que você vai ter que encarar? Se liga, eu já vou começar pegando muito pesado. Na minha infância, assim, eu já vou vir, pra você ver, já vou vir de uma família rica. Muito rica, entendeu? Porque eu quero passar por essa experiência técnica de ter muito dinheiro e assim já pequeno ter todos os brinquedos, games da hora, computadores marrentos daqueles mais poderosos e assim tendo que aturar todo ano viagem para Disney sempre
Aquele mico, aquele patrão, aquele inferno, aquele avião para Orlando, horas de voo, eu vou ter que toda hora me levantar no avião para não dar gangrena, não dar problema de joelho, bicho. Só Jesus me ajudando. Mas o que tem de pesado nisso? Ah, já sei, seus pais vão ser ricos, vão trabalhar muito, ser muito ocupado, não vou te dar atenção, né? Você vai ser sozinho, solitário, é isso? Não, Sérgio, é muito pior. Isso seria fácil, na verdade meus pais vão me amar muito. Vai ser excesso de amor que eu vou passar ali. O sofrimento de ser amado ao extremo. Isso pode irritar um pouco, o excesso do amor. Então eu vou seguindo com muita dificuldade, porque minha vida vai sendo ladeira abaixo. Porque conforme eu for crescendo, eu vou ficando muito bonito. Mas não é bonito, pô, arrumadinho, é bonito mesmo. Coisa do Caio Castro me ver passando na rua, se jogar num bueiro de óleo, se escondendo sem nunca mais. Inteligente. Eu vou ter essa necessidade de ter uma inteligência para lidar com minhas provas. Então, vai ser complicado conversar com seres humanos normais. Fora que eu vou saber vários idiomas também, eu vou ser políglota. Poliglota. Poliglotes. E depois é que vem a paulada pior. Para eu aprender mesmo. Com 17 anos, eu vou criar um site tipo Google e vou vender por 2 trilhões de dólares. Não bastasse a prova da riqueza, eu vou passar pelo suplício de ser milionário também. Com 17 anos. Mas, Daniel, olha... Peraí, Sérgio, não acabou não. Eu tô indo pra trabalhar, não é pra passear. A coisa só piora. Não bastasse o desespero de ficar em uma das minhas ilhas naturais, lá sentado naquela piscina, quebrando minha cabeça pra saber que país eu ainda não conheci no mundo ainda, que hotel de 5 estrelas que eu ainda não dormi, que carro que eu não tenho ainda. Eu vou passar pelo desespero de poder comer o quanto eu quiser e não engordar 1 grama. Sabe, magro de ruim? Eu quero passar por essa promoção, sério. E com esse dinheiro todo, não vai ajudar os outros? Pô, claro que eu já estava pensando desde o início isso, que eu ajudar as pessoas também, porque é importante essa parte. Então eu vou fazer. Eu vou, sei lá, vou pegar uns 2 ou 3 desses países bem pobres mesmo, vou comprar. Sabe, aquele que tiver lá no final da lista do PIB? PIB, que não tem PIB, não faz dinheiro. Vou comprar isso aí, vou bancar o país. Vou dar saúde pra todo mundo, vou dar comida pra todo mundo, tudo que a pessoa quiser de felicidade. Videogame, entendeu? Eu vou receber um prêmio Nobel. Nobel. Mas eu não sei se eu vou aceitar também, que eu não gosto de aparecer, sabe? Eu carrego comigo já uma humildade que já é assim, inerente ao meu estado evolutivo. Consigo me desligar disso? É horrível. É como diz aquele ditado: não saiba a vossa mão inglesa o que fora da caridade não há contramão. Eles vão querer me dar Oscar também, vão me dar uns 2 Oscars, eu também vou fazer filme em Hollywood. Mas vou doar tudo. Vou doar para aqueles países do Bibi, porque eles derretem, faz chapeado para vender, melhorar o Bibi deles. Daniel... Sérgio, vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas eu tô querendo pegar pesado nessa encarnação agora. Então como é que eu vou alcançar aquela minha meta de ser um espírito puro até a próxima Copa? Tem que ter um esforço meu também. Né? No pain, no gain, Sérgio. Força, foco e fé. Que bom que você está aí querendo evoluir, mas, cara, eu posso te dar um conselho? Cuidado com o que você pede. O que você falou aí, beleza, riqueza, fama, essas coisas podem ser, sim, uma prova bem difícil de lidar. Tudo que é dado a gente na vida, Daniel, é um empréstimo. E um dia a gente vai ter que prestar conta disso tudo. Quanto de bem a gente pode fazer para tanta gente aí com essas coisas todas boas? Dinheiro demais, fama, beleza, essas coisas podem se tornar armadilhas bem perigosas. Perigosa. Eu sei, é isso que eu quero. Por isso que eu pedi isso aí, cara. Você acha que era brincadeira? Eu quero é perigo, eu quero armadilha perigosa. Eu pego uma armadilha perigosa, eu vou passar. Eu vou ter o Indiana Jones das provas de expiações. A bola da aprovação vem atrás de mim, eu vou correndo. Ok. Boa sorte, então. Tô indo. Acho que eu vou tirar o prêmio Nobel. Então, desejo-vos continuação de uma boa semana. Fiquem bem. Que Jesus vos proteja, a vocês, aos vossos familiares e a todos, e ao planeta Terra. Que Jesus o envolva com o seu manto de amor e nos envolva a todos nós. Fiquem bem e até à próxima.